Saudações, telespectadores da nossa TV Altiora. Estamos de volta aqui com o programa Medicina e Saúde. Hoje, trazendo para vocês Johan Martins. Ele é socorrista e vai falar do politrauma, do traumatizado em vários níveis. O que fazer, como proceder e como que é o atendimento a esse paciente. A gente volta já. Voltamos em definitivo agora com o nosso programa Medicina e Saúde, trazendo aqui Johan Martins, socorrista, que vai falar do atendimento ao politrauma, ao traumatizado, aquelas situações de emergência, né, Johan? Primeiramente, boa tarde, João Júnior, boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui hoje para passar um pouquinho do nosso dia a dia aí, de atendimento aos acidentes e às intempéries aí da saúde, né? São muitas. São né? muitas. Bom, vamos começar lá do comecinho, então. Vamos lá. Então aconteceu, tá ali o futuro paciente ali andando, bom, sei lá, o carro derrapou, bateu, um acidente grave. E alguém passou e viu. Qual deve ser a primeira conduta dessa pessoa que está passando desavisada, viu um acidente, não tem informação nenhuma, mas viu e é solícito, quer ajudar. O que essa pessoa deve fazer? Bom, primeiramente essa pessoa deve se preocupar com a sua própria segurança, porque às vezes a maioria dos leigos são solícitos em prestar atendimento e não se preocupam aí com a sua própria segurança e acabam aí ocorrendo novos acidentes. Então, em primeiro lugar, se preocupar com a sua segurança, estacionar o carro na via do acostamento com segurança, mantendo uma certa distância do acidente, sinalizando a sua parada também, não fazer uma parada abrupta e, em primeiro momento, solicitar atendimento especializado, seja rodoviário, através dos telefones que são disponibilizados pela rodovia, ou pelo 192 mesmo do SAMU, 193 dos bombeiros, e identificando o local. Olha, estou em tal rodovia, estou em tal via de acesso, e o que eu vi foi isso, foi um carro que colidiu contra uma parede, foi uma moto que acabou se chocando com outro veículo. Está passando aí essas coordenadas para os profissionais aí habilitados a prestar o atendimento. Aí chegou lá, o paciente está lá sangrando, etc. Aquela situação de trauma. O que faz? Ele pode chegar lá e vai mexendo, vamos ver se o pescoço está bom, mexe aí. Pode isso? Vale isso? Não, de maneira nenhuma. Em primeiro momento, se a pessoa que está prestando atendimento for um leigo, ela não deve, em hipótese nenhuma, tocar na vítima, né? Porque todas as chances de maximizar as lesões, possivelmente lesões cervicais, lesões ósseas por toda a extensão do corpo, são maiores. Então, em primeiro momento, ela deve apenas tentar, por via verbal, ver se há algum tipo de responsividade, né? Oi, tudo bem? Quem tá aí? O que aconteceu? Ver se tem algum tipo de retorno. Lógico, priorizando o seguinte, em nenhum momento, por exemplo, um acidente, ocorreu um capotamento, o carro está no meio da via de acesso. Eu, como leigo, não vou me arriscar a atravessar essa via para chegar até o acidentado. Nós contamos aí com o bom senso dos outros motoristas, das outras pessoas que estão em volta também, de maneirar o trânsito, de parar e até mesmo de desviar desse acidente. Porque se nós chegarmos até lá sem a devida atenção, nós vamos ocorrer um novo acidente. Vai acontecer um novo acidente. Então, ao invés de talvez 2 vítimas, teremos 3, 4, de acordo com esse atendimento aí apressado, sem a devida perícia, né? Sim, sem dúvida. Isso é realmente um complicador, né? Vai ter uma vítima, vão ter 2, 3. Exatamente. Bom, conseguiram então entrar em contato com alguma via de socorro. Quando a gente está falando então com você, a gente está falando de uma formação em rodovia, certo? Sim, correto. Conta pra gente então qual a formação pra gente dar sequência nisso. Bom, a minha formação é para resgate rodoviário mesmo, com ênfase em resgate em ambiente hostil. O que seria isso? Aqueles casos de acidentes que ocorrem, que o veículo acaba indo por alguma via assim hostil, como barranco, cai embaixo de uma ponte, em algo de mais difícil acesso, né? Que às vezes nós teremos que fazer o acesso com águia, por rapel e por outros ambientes também, como espaço confinado e tudo mais.
Então a minha formação é para chegar nesses acidentes. A gente está falando de coisa pesada, né? Coisa Rodovia, pesada. inclusive. Rodovia, né? inclusive. São acidentes que nem sempre... Nem sempre são só sustos, como a gente costuma ver aí dentro da cidade. Exatamente. Bom, então conseguiram entrar em contato. Como que vai acontecer esse atendimento então? Você está na base, chegou lá acidentado em tal lugar. Conta pra gente como vai ser esse processo de atendimento. Tá certo. Primeiro, a chamada é direcionada a uma central de atendimento que vai direcionar para a base mais próxima do acidente. Chegando na nossa base, pelo rádio, o outro colega que está na base de telefonemas vai passar para a gente: olha, é um acidente em tal lugar, está envolvendo 2 carros e é um capotamento com risco de explosão, ou é um carro que caiu numa ribanceira, tem aproximadamente 3 vítimas. Quem ligou para solicitar o atendimento avisou se teve algum tipo de contato com os assentados? Sim, olha, o motorista está inconsciente, mas o passageiro está consciente, só está um pouco com algumas escoriações, algumas lesões leves. Ok. De princípio, nós vamos nos deslocar até o local com suporte básico de vida, que nós chamamos assim essa viatura de suporte básico de vida, que é tripulada por um motorista, por um condutor, que preferencialmente tem que ser da área da saúde, um enfermeiro e um técnico. Nós temos aí locais aí que essa suporte básica ela é tripulada pelo condutor, o enfermeiro e 2 técnicos, que seria o ideal mesmo para prestar um atendimento com mais qualidade. Chegando até lá, nós vamos primeiramente fazer a identificação do local, que nós chamamos de cinemática do trauma, né? Verificar o que ocorreu, olhar em volta para ver possíveis riscos de acidente, né? Faremos ali rápido uma análise preliminar de risco, procedendo aí com a sinalização do local e, se necessário, com a interrupção total do trânsito na via para prestar atendimento. E nós vamos aí avaliar as vítimas, né? Avaliar nível de consciência, avaliar vias aéreas. E uma coisa muito interessante que a maioria dos leigos acaba se assustando quando se depara com um acidente de grande proporção é que para eles tem que atender primeiro quem está acordado, quem está falando: olha, eu tô com dor, tá doendo, que está ali gritando. Mas não, nós temos que preconizar o seguinte: quem está inconsciente, nós não sabemos o estado dessa pessoa. Exato. Então nós não sabemos se ela está respirando espontaneamente, se ela está tendo uma hemorragia interna, se ela está tendo algum outro agravamento do seu quadro devido ao acidente. Certo. Então nós vamos primeiro abordar as pessoas que têm um nível de consciência mais rebaixado, os inconscientes. Né? Sim, sim. Nós vamos proceder com o quê? Com a retirada do local do acidente, se ainda estiver preso em ferragens e tudo mais. E depois nós vamos fazer um atendimento secundário já dentro da viatura. Certo. Esse atendimento secundário, como ele é feito? Ele já é feito para a equipe que chegou ali de cara? Vocês vão acionar outra equipe? Como que é esse contato também? Como que acontece isso? Nós temos primeiro a análise primária, que é o famoso ABCDE do trauma. Né? Nós vamos chegar até o local, identificar a vítima está inconsciente, nós vamos ter que e está dentro do carro, dentro das ferragens. Nós vamos ter que proceder com a extricação dessa vítima de dentro das ferragens da maneira mais rápida possível, mas também preconizando o cuidado com cervical, com possíveis outras lesões que elas possam sofrer nesse movimento. Para fazer essa retirada de dentro das ferragens, nós temos alguns equipamentos específicos para isso, que é o colar cervical, né? Para a retirada de vítima, que geralmente ela está sentada, geralmente o motorista, né? Quando ocorre a colisão, ele vai permanecer sentado, se ele estiver com cinto de segurança. Ele vai bater, vai para frente, possivelmente, dependendo da altura desse condutor, ele vai bater no volante do carro ou até mesmo no vidro, depende se o cinto não estiver bem afivelado, e vai voltar para o banco, na maioria dos casos. Então nós temos um equipamento que chama CAD, que é um dispositivo para proteção de toda a extensão cervical e lombar do paciente, para poder proceder com essa retirada, junto com a prancha rígida, para tirar de dentro do veículo, trazer essa vítima ao solo, num local seguro, para proceder aí com o restante do atendimento. Certo. Chegou lá, então a vítima, às vezes, exatamente como você disse, uma situação meio complicada, a vítima está presa, etc. Tal. E tudo bem, tem um risco de explosão. Como é que você faz aí? Tem que tirar a vítima, você tem que mobilizar a vítima e tem que estabilizar a área. Certo. O que você vai pensar primeiro? Primeiramente, como eu falei, nós temos que preconizar aí a segurança da equipe, das pessoas, dos curiosos que vão estar ao redor, para não ocorrer novos acidentes. Então, dessa forma, nós vamos fazer o seguinte:
Nós vamos chegar a avaliar a vítima. Ah, tem o risco de explosão. Nós não tivemos ainda o apoio do bombeiro, o apoio das viaturas da rodovia com o equipamento próprio para extinção de fogo. Na viatura nós temos extintor de incêndio de pó químico, de água, tudo mais, para estancar possíveis focos de incêndio. Mas é necessário, de extrema urgência, fazer a retirada rápida dessa vítima dentro do carro. Nós temos uma técnica que chama chave de Haltech, que ela é uma retirada rápida de dentro de qualquer, seja ela de um carro, seja de um caminhão, de um ônibus, só com uma perfeição assim, praticamente de 100% de não lesionar a coluna cervical, nem nada assim. Só que ela não é indicada se você tem tempo para fazer isso. Você tem que proceder com a colocação do colar cervical, do CAD, tudo certinho, pranchar essa vítima e manipulá-la de forma correta. Mas, em último caso, vamos retirar aí mais rápido. Tá certo. Primeiro, não piorar as lesões, né? E isso é de extrema importância. Isso eles já falavam desde a época de Hipócrates, isso aí tem muito tempo, né? Isso aí realmente é uma coisa muito importante que volta exatamente ao começo. Então, é a da entrevista, quando a hora que o pessoal chega e dá de cara ali então, com um acidentado, não vão mexer, não vão nada, vamos segurar um pouquinho que... Exatamente. Deixa o resgate chegar, que eles são especializados, eles vão saber o que fazer. Exatamente. É isso, né? Nós tivemos já relatos de populares de ver, por exemplo, um acidente envolvendo motocicleta. Né? O motociclista levou uma queda, estava consciente, de bruços no asfalto, consciente, falou, não, tô bem, tô com dor nas pernas, só uma dor nas costas, mas tô bem, tô tranquilo. Chegar um leigo e falar, não, espera aí, e tirar o capacete desse motociclista da maneira errada. Na retirada desse capacete, a vítima já referia que parou de sentir as pernas. Certo. Com esse simples movimento de retirar o capacete. Importante, uma coisa tão simples. Importante. Capacete não é retirado de motociclista em hipótese nenhuma se você não tiver o treinamento, não tiver uma equipe correta para fazer isso. E só para a gente encerrar esse bloco, e é aquilo que a gente vê em filme. Então, a pessoa está lá, de repente, ele é esfaqueado, então entra alguma coisa, ele já olha assim, etc. E tá... O que acontece? Ele pode tirar? De maneira nenhuma. Né? Nós vemos realmente isso em filme. O galã toma uma facada, ele olha a faca e fala, poxa, tira isso aí, sai tudo bem, e no decorrer do filme ele fica bem. Em hipótese nenhuma. Qualquer material, seja ele perfurante, cortante, que for introduzido no corpo, ele não pode ser retirado. Porque ele já entrou cortando. Se ele precisar ser retirado de forma abrupta, desse jeito assim, vou puxar, ele vai sair cortando de novo. Exato. Vai maximizar aí as lesões que ele possa ter ocorrido. Exatamente. A gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já.